Dia 4. Palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:5. O Verbo estava no princípio. Antes dos céus e da terra, antes dos pores do sol e do Pacífico, antes das flores silvestres e baleias, e dos morangos e das sardas. Ele era antes de tudo isso, porque ele fez tudo isso. O Verbo criou o mundo através de palavras, e talvez seja por isso que Jesus era chamado o Verbo. Pelo Verbo veio tudo que conhecemos, e por suas palavras vieram a luz, e o conhecimento, cura e esperança. As palavras que Jesus falou mudaram o curso da história, junto com a vida de 12 homens muito comuns. Os discípulos constituíam um grupo não convencional formado em sua maior parte por pescadores, um zelote anarquista e um coletor de impostos ladrão, nenhum dos quais atingiria um índice muito alto em uma escala de probabilidade. Eles eram brutos, variavam de sal da terra e malcheirosos a descaradamente superficiais. Eles eram barulhentos, orgulhosos, gananciosos, defensivos, céticos e independentes, ou alguma combinação disso, de modo que é de se admirar que tais homens cabalmente respondessem às simples palavras de Jesus em Marcos 1,17. Venham comigo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. No verso 16 ao 20, versão NAA. O quê? Esses homens deixaram tudo e seguiram simples assim? Nós temos um contexto mais amplo com relação a André e Simão Pedro em Lucas 5:11, do 1 ao 11. Jesus tinha operado um milagre pouco antes de seu pedido audacioso. Ainda assim era loucura. Então, imagino que as palavras soavam diferentes vindas de Jesus do que eles receberiam de qualquer outro, ninguém exceto o Verbo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:4 e 5. Por mais estranho que seja imaginar o abandono de tudo que é familiar por algo inteiramente desconhecido, de algum modo a troca faz sentido. Em Jesus está a vida. Assim suas palavras transcendem circunstâncias e derrubam barreiras. Elas iluminam os cantos escuros, eliminando o medo, a dúvida e a autopreservação. Elas trazem clareza e elevam nosso entendimento do que é real, verdadeiro e importante. Elas nos levam da absoluta incompreensão do nosso propósito para a visão de um telão mostrando que a única razão para viver é seguir aquele que nos chamou à vida. Os discípulos desistiram de tudo o que eles tiveram para seguir Jesus,
quando ele os chamou. Durante 3 anos, eles ouviram seus ensinamentos e ouviram orar. Eles o presenciaram acolhendo as crianças e honrando os pequeninos. Eles o ouviram contando histórias, rindo das deles e sendo respeitoso com sua mãe, com seus irmãos e com todos que o cercavam. Eles os testemunharam curando os enfermos, defendendo a casa de seu pai e castigando os hipócritas com palavras. E eles ficaram desamparados quando Jesus não disse uma palavra em seu caminho para a cruz. Então, naturalmente, 12 homens comuns, de início vazios de propósito, tornaram-se justamente aqueles transformados pela palavra de Jesus, as quais eles iriam destemidamente levar aos confins da terra. Foco da oração. Agradeça ao Pai por quaisquer que sejam as palavras que mais impactaram a sua vida, tais como os versículos bíblicos favoritos, e reitere o seu compromisso de ler a palavra dele e dizê-la aos outros. Seguindo em frente, descreva o seu primeiro momento, venha comigo, com Jesus. Quais são as palavras de Jesus que você mais preza? Como você pode tornar as suas próprias palavras, especialmente nas mídias sociais, mais parecidas com as palavras de Jesus? Eu tô emocionada, minhas irmãs, porque João 1, que a gente leu no começo do capítulo, de longe é uma das passagens que eu mais amo da Bíblia. Uma das minhas passagens, realmente eu acredito que seja a minha favorita. Então eu me senti tocada ali quando eu li, e principalmente quando fala pra gente tornar as nossas palavras, o que a gente vive ali nas redes sociais, mais parecida com as palavras de Jesus, para que a gente possa alcançar pessoas. Muitos podem pensar que colocar devocionais, ou colocar mensagens de bom dia, ou conversar com alguma irmã no direct, não seja a obra do Senhor, mas em cada uma de nós temos um propósito. E se Deus nos permitiu morar e viver neste mundo onde a internet é de tão fácil acesso e onde nós temos as redes sociais, por que não usar para a glória e honra dele? Não é verdade? Então que nós possamos diariamente ser luz do mundo através das redes sociais, sabe? Que nós possamos propagar as maravilhas que Jesus fez nas nossas vidas, ali nas nossas redes sociais, e que mais e mais pessoas sejam impactadas pelo amor infinito de Deus, porque Ele é maravilhoso. Eu sei que Ele me resgatou, que Ele me restaurou, que Ele me libertou, e eu sei que na sua vida também foi assim. Então que as nossas palavras possam glorificar o nome do Senhor todos os dias. Amém? E então vamos juntas nessa jornada rumo a um propósito maior? Eu espero que sim. Te espero no próximo dia. Fiquem com Deus. Até mais.